interior do ciclotronco V6F e indo passear com ele pelo interior do lúmen. Certo? E aí vocês têm que imaginar o quê? Aqui, ó, eu tenho várias plastocelinas chegando. Várias chegando para carregar as suas carguinhas e várias outras partindo daqui com a carga cheia. É uma coisa contínua. Ah, muito bem. Agora vamos dar continuidade no nosso desenho. Muito bem, como vocês podem perceber, eu tenho uma outra estrutura proteica aqui, uma outra proteína, semelhante ao fotossistema 2, só que tem um nome diferente. Esse aqui é o, atenção, fotossistema 1. E aí vocês todos devem estar se perguntando a mesma coisa nessa hora. Por que que o fotossistema 2 vem antes do que o 1? Não é isso que vocês se perguntaram? Então eu respondo para vocês. Porque esse aqui se desvendou a rota metabólica antes do que aquele. Então o fotossistema era isso aqui, depois eles descobriram o segundo, e aí o já era fotossistema, como é que eles vão chamar de outro, então virou o fotossistema 2. Então esse foi descoberto primeiro e aquele depois. É por isso. Muito bem. Fotossistema 1. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Quem é que vai começar a reação do fotossistema 1? A luz, não é elétrica. E fóton de luz. Só que aqui no fotossistema 1 eu não tenho a P680. Eu tenho a irmã mais velha dela. E mais brava ainda. Que é a P700. P700. Aí outra pergunta que talvez vocês estejam se fazendo. Por que esse nome de 680 e 700? Isso é porque essa molécula, esse cofator, é sensível à luz no comprimento de onda, respectivamente de 680 nanômetros ou de 700 nanômetros. Não tem um porquê aqui no nome. Muito bem. A P780 recebe foco de luz e se excita perdendo um elétron, que é roubado dela também. Vocês já conheceram essa história. A P700, portanto, vira P700+. Da onde que ela vai obter o elétron que está faltando? Não. Ela vai conseguir extrair esse elétron de um doador ainda mais estável e ainda mais difícil de romper do que a água. Quem será que tem um elétron e que é extremamente protegido esse elétron? Uma molécula estável, difícil de romper.
4. Tá? CO2. Água. Esqueceram tudo que eu falei. Quem é que tava com o pacote de ouro dentro do carro forte? Pois é. Né? Então, a PC vai se ligar aqui no sítiozinho de ativação. Então, a foto sistema 1 e vai doar o seu elétron para a P700 que está precisando de um elétron. Essa PC perde o seu elétron, PC menos perde o seu elétron e volta a ser apenas uma PC. Essas PCs sem elétrons vão para onde? De volta no citocromo P600 para carregar de novo. Tá? Então, ela está transportando o elétron temporário dele. Carrega aqui, descarrega lá, volta de novo, carrega outro. É o Uber dos elétrons. Ok? Muito bem. Aí o que acontece? Aqui no fotossistema 1, esse elétron finalmente vai ter um destino. Né? Porque chega de estar passando de mão em mão e não chegar em lugar nenhum. Aqui no topo do fotossistema 1, eu tenho um outro sítio que é chamado FDX. Que é a peridoxina. Peridoxina. Ok? Muito bem. O que a peridoxina faz? Ela vai pegar uma outra molécula que está disponível no estroma, que chama-se NADP+. NADP+. E alguns prótons livres, inclusive, NADP+, e prótons livres, e ela pega aquele elétronzinho e fornece para esses caras. E aí o que acontece? O NADPH está precisando de um elétron. O próton está precisando de um elétron. Quando eu largo um elétron no meio dos dois, o que acontece? Você cola. E aí vira um tal de NADPH. Ok? O NADPH é uma molécula que vai transportar energia química. Qual que é a analogia que a gente faz? Vou botar aqui para vocês vão entender. Energia química. O que está acontecendo aqui? Carregando a bateria. Carregou a bateria. Sim? Tá? Então, NADP e H+, são baterias vazias. Quando eu boto um elétron e transformo em NADPH, eu tenho a bateria cheia. NADPH é uma molécula transportadora de energia química.
A feridoxina é o sítio da proteína do fotossistema 1, onde vai ocorrer a síntese do NADPH. Tá? Aí, o que vai acontecer? Essas baterias vazias e as baterias cheias, a gente tem que colocar na nossa equação aqui da etapa fotoquímica. Então aqui, ó, eu vou colocar NADP mais IH mais. Vem aqui. Do lado de cá eu vou ter NADPH. Bateria vazia entrou, bateria cheia saiu. Ok? Muito bem. Percebam que o elétron ele sai lá da hidrólise da água, passeia pelo fotossistema 2, entra por dentro da membrana, vai para o citocromo B6F, passeia por dentro do lúmen, entra no fotossistema 1, vai até a feridoxina e daí lá em cima ele vai ser utilizado para a síntese do NADPH. Isso a gente pode chamar de cadeia transportadora de elétrons ou ainda uma corrente elétrica. Gente, uma corrente elétrica não são elétrons se movendo. Só que aqui o meio onde isso está acontecendo é um meio biológico. Meio biológico. E a gente chega então com o NADPH. Essa energia química aqui, que é onde a gente vai parar hoje na explicação, vai ser utilizada na próxima etapa da fotossíntese, que é a etapa bioquímica. Então é uma das pontas soltas que eu vou deixar na aula de hoje e que a gente vai amarrar na semana que vem. Só que esse desenho não está completo, porque ainda tem um outro personagem que está em aberto aqui que eu não expliquei para vocês o que acontece. Quem? Eu não expliquei o destino. Não, elétron já. CO2. Vamos parar aqui. Quem? CO2. CO2 não entra na etapa fotoquímica da fotossíntese. Os prótons livres do lúmen ácido, lembram? Sim? Eu tenho que amarrar essa ponta aqui. Então, vamos lá de novo. Os caras não têm jeito. O cara não. Viu? Depois ele pergunta porque ele vai tomar nas provas. O cara focando em inglês. Faz o L, irmão. Irmão, as próximas 3 semanas eu não vou parar em casa. Cara, tomar no cu, velho. Eu tô com puta ódio, não. Filha da puta, mas eu não aceitou fazer serviço com visão. Eu não vou contar para vocês o nome dessa proteína, que é a quarta do nosso desenho, porque senão eu vou dar spoiler. Que ódio. Eu vou explicar o que vai acontecer. Então, assim, ó, percebo que no lúmen eu tenho um acúmulo de prótons livres, tornando o lúmen ácido. Esses prótons, eles estão em maior concentração no lúmen do que no estroma. Até porque o estroma, ó, está consumindo prótons. Estão vendo que ela está consumindo prótons? Sim? Então eu tenho muito mais prótons no lúmen do que no estroma. Correto? Por difusão, eu não tenho uma tendência desses prótons quererem, entre aspas, ir para o outro lado da membrana? Do mais concentrado para o menos concentrado? Obedecendo o gradiente de concentração? Sim?
É o que ela quer, né? Entre aspas. Tudo bem. Então a tendência é que eles passem. Por que eles não passam? Porque eles são barrados pela membrana. São barrados pela membrana. Dessa maneira, esta proteína que está aqui desenhada, ela vai permitir que os prótons atravessem, obedecendo o gradiente, mas neste processo ela vai gerar energia química. Como assim, professor? Que maluquice é essa? Vamos fazer uma analogia, mais uma para vocês. Então, eu tenho um morro aqui, tenho um morro aqui, e eu faço uma represa. Faço uma represa. Aqui eu tenho um monte de água acumulada. Aqui tem um arroiozinho nessa represa. A água que está represada por gravidade não quer descer? A gente não usa esse movimento dela dentro de uma turbina para gerar eletricidade? Numa hidrelétrica? Sim? A água quer descer. A gente está represando ela, permite que ela desça, mas no descer ela gira a turbina e gera eletricidade. Certo? Essa proteína vai fazer a mesma coisa. Ela tem aqui no lume prótons acumulados, ela permite que os prótons passem de um lado de lá, mas passando elas vão gerar energia. De que forma? Ligando um ADP com um fósforo inorgânico. ADP com QI vira o quê? ATP. ATP a gente já não conhece como sendo uma molécula transportadora de energia química? Sim? Então olha que maluco. Eu tenho ATP sendo gerado na etapa fotoquímica da fotossíntese. De maneira análoga à corrente transportadora de elétrons da fosforilação oxidativa depois do ciclo de Krebs, coisa que vocês deveriam ver na Então, tanto a mitocôndria é capaz de gerar ATP, quanto o cloroplasto gera ATP. Maluquice. Só que esse ATP não é livre para uso da mesma maneira que a mitocôndria. Depois a gente vai ver isso na semana que vem. Esse ATP, da mesma maneira que ele é gerado, ele já é utilizado.